O milênio é uma das profecias bíblicas mais importantes da palavra de Deus. Ela fala sobre um reino de Jesus Cristo na Terra, num período de 1000 anos. Fala galera, primeiramente seja muito bem-vindo por aqui. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu estiver postando vídeo novo por aqui. Então, se você se interessa por este assunto, já deixa o seu like aí para mais pessoas conhecerem sobre este vídeo e vem comigo nessa jornada. O milênio começa com a volta de Jesus para a Terra, cumprindo a promessa de que em breve ele voltaria. Jesus vai voltar e vai implantar o seu reino milenar aqui na Terra. É fascinante que o apóstolo Pedro, sob a unção do Espírito Santo, disse: "Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia." Então, se fizermos uma viagem pela linha do tempo, podemos ver que 2 dias, domingo e segunda-feira, representam o período de tempo da criação até o dilúvio, 2000 anos. Então, veio a terça e a quarta-feira, mais 2000 anos, que cobre o tempo desde o dilúvio até a morte de Cristo. Então, veio mais 2 dias, quinta e sexta-feira, cobrindo o tempo da ressurreição de Cristo até o presente tempo, o período conhecido como a Era da Igreja. Então, viemos para a noite de sexta-feira da história humana, e esse é o momento em que todas as coisas serão cumpridas. Podemos chamar de a Era do Reino, também conhecido como o milênio, o reino milenar. É a dispensação do milênio do reino de Cristo. Isto representa o 7º dia, o dia em que Deus descansou. A dispensação do milênio começa com a segunda vinda de Cristo. É o período quando ele retorna para lutar contra o anticristo e o destrói. Podemos ler em Apocalipse 19, a partir do versículo 19. "E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais e feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes." Com a vitória dessa batalha, começa um novo tempo no planeta Terra. O anticristo será destruído antes do milênio começar. Cristo não começará seu reinado de 1000 anos na Terra até o final da grande tribulação. No entanto, a própria tribulação não começará até que o anticristo apareça para enganar as nações. Ainda não começou, embora pudesse a qualquer momento. As nações deste mundo logo se encontrarão em falência total, e ninguém vai ser capaz de descobrir uma saída verdadeira. O mundo estará pronto para receber o anticristo e todo o sistema que virá com ele. Já no Apocalipse 20, nos mostra que o anjo veio do céu com uma chave para o abismo, e que ele segura o dragão, aquela velha serpente, que é o diabo, Satanás, e amarra por 1000 anos. Até que se complete o milênio e depois ele volte novamente para uma batalha final. Então, o milênio se inicia realmente com a vinda de Jesus, a volta de Cristo, logo após a grande tribulação. Após sua volta, Jesus vai ressuscitar os salvos que foram mortos antes e arrebatar os crentes que estiverem vivos. Jesus recolhe os salvos em Cristo para que possam reinar junto com Ele no reino milenar. Para isso,
teremos corpos glorificados, imortais, e reinaremos juntos com Ele. Apocalipse 11, a partir do versículo 15 ao 18, diz assim: Então o sétimo anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. E declaravam: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Mostrando aqui que após a sétima trombeta, Jesus virá, e virá para reinar, após reunir todos os santos, os ressuscitados e os vivos. 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Confirmando aqui que após a sétima trombeta, Cristo virá, que diz assim: Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Aqui estaremos arrebatados com Ele nas nuvens aqui da terra. Aqui está falando da terra, está falando das nuvens visíveis aqui da terra. Não está falando de irmos embora para o céu, está falando de subirmos para sermos arrebatados com Ele e reinarmos em terra, com corpos glorificados. Mateus 24:30. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Confirmando aqui sobre o céu nosso aqui da terra. E continua no versículo 31. Ele enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui confirmando novamente a sétima trombeta e a reunião de todos os santos para reinarem com Cristo no milênio. Junto com Jesus, ao iniciar o milênio, nós receberemos inicialmente o nosso galardão, como diz em Isaías 40:10. O Eterno vem com poder, com seu braço forte ele governa. A tua paga está guardada com ele e diante dele segue o teu galardão. Querido, você pode se alegrar. Assim que Cristo vier, ele já traz consigo uma recompensa para todos aqueles que o seguem, que o servem e que abdicaram da sua vida para viver com a cruz, viver com Cristo. Então, após a vinda de Jesus, nós seremos todos reunidos com Ele para reinarmos com Ele, e Ele prenderá o diabo durante 1000 anos. Ele será solto apenas no final do milênio, para que a batalha de Gog e Magog se realize e se concretize, assim como as profecias declaram. Após isso, nós vamos viver o tempo milenar. Esse tempo será de muita paz sobre a terra. Um tempo de justiça, paz e alegria. A palavra de Deus diz em Isaías 11, do versículo 1 ao 5, assim: Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer,
Antes, julgará com retidão e carinho todos os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro de sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade será o seu cinturão. Essas passagens mostram o cenário do milênio, um cenário de paz, um cenário onde os animais estarão em paz. Seremos liderados pelo verdadeiro Deus, Deus que não julga, aquele que se preocupa com o necessitado. Sim, pela primeira vez veremos uma liderança onde a justiça realmente reina. E continua Isaías 11, a partir do versículo 6. O lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. Mostrando aqui que não haverá maldade durante o milênio. As crianças poderão estar juntos com os animais que hoje são considerados perigosos. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como o boi. Mostrando aqui que os animais não serão mais carnívoros, porque se assim o fossem, eles não poderiam estar convivendo juntos. Eles vão comer todos palha, folhas. Versículo 8. Os bebês brincarão tranquilos próximos ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Meu Deus do céu! Viveremos um tempo onde tudo será diferente. Imagina um bebê colocando a mão sobre o ninho de uma cobra e não acontecer nada a ele. Para nós entendermos o nível da paz e da justiça que estará reinando. Continua versículo 9, ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá de conhecimento de Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue com um sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória, mostrando aqui que Deus será procurado, Deus será requisitado, e o conhecimento estará por toda parte, o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, da justiça de Deus. Versículo 11, naquele dia, Yahvé estenderá o braço pela segunda vez para resgatar o remanescente do seu povo que ficou na Síria, no Egito, em Patros, no Alto Egito, em Cuxi, na Etiópia, em Elião, em Senaar, na Babilônia, em Aamate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma espécie de bandeira para as nações e reunirá os banidos de Israel de todas as partes. Reunirá o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Mostrando aqui que Deus virá durante o milênio, Jesus reinará pelo milênio, à procura do remanescente, com o intuito de trazer este remanescente para ele. O nosso Senhor Jesus Cristo será o nosso Rei literal. Ele vai governar sobre a terra por 1000 anos. Daniel 7, versículo 13 e 14 diz assim: E eu continuava contemplando minhas visões noturnas quando vi alguém semelhante a um ser humano. Vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. O profeta Zacarias fala um pouco sobre aquele dia, ou seja, aquele milênio. Podemos ler no capítulo 14, a partir do versículo 6. E naquele dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia único, um dia definido e bem conhecido de Yahvé, no qual não haverá separação entre dia e noite, porquanto, mesmo após o pôr do sol e durante o anoitecer, a claridade permanecerá. Naquele dia, águas
puras e correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do Oriente, o Mar Morto, e a outra metade para o mar do Ocidente, isto é, o Mediterrâneo. E isso se dará tanto no verão como no inverno. Versículo 9: E Yahvé será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. O governo de Cristo vai alcançar todas as nações, todos os reinos, todos os países. Todos terão que se prostrar, reconhecendo o Senhor Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estejamos preparados para este glorioso momento com o nosso Salvador. Durante o período milenar, a terra será governada por Ele. Jerusalém será a capital do mundo, será a capital do seu reinado. Salmo 48, versículo 1 ao 3 diz assim: Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e alteneiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião tem, do lado norte, a cidade do grande rei. Em seus palácios, Deus se fez conhecer como alto refúgio. Isaías 2, a partir do versículo 2: Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: Vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, e nem será necessário que se preparem para a batalha. Basicamente, Jerusalém será o centro da terra. Lá vai ser o centro de adoração de todos os povos para com Jesus. As nações terão que reconhecer o valor de Jerusalém, sob pena de sofrerem sérias consequências caso não reconheçam isso. Zacarias 14, 16 diz assim: Depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vieram lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar e cultuar Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, como Rei, e para celebrar a festa de Sucá, dos tabernáculos ou cabanas. Mas, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. A Nova Jerusalém é a cidade celeste e eterna, que será destinada a todos os salvos em Cristo Jesus. Segundo a palavra de Deus, sua beleza é ímpar, mas somente os crentes, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, poderão desfrutar de tal preciosidade. A Nova Jerusalém não é uma utopia, como afirmam alguns teólogos. Ela vai ser real, e os crentes devem desejar alcançá-la. Neste mundo, estamos sujeitos à morte, à dor, às enfermidades e a muitos outros males, mas há uma cidade santa sendo preparada para nós. Ali não haverá choro nem dor, e todos viverão com Cristo. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber, graciosamente, da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Versículo 10. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha, e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada, e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito cristal puro. Versículo 27. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujo nome estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Como era o projeto inicial do Éden, vai acontecer no período do milênio aqui na Terra. A Nova Jerusalém é a cidade celestial que foi feita para ser o local onde Deus habitará juntamente com os homens que lhe foram fiéis e aceitaram a sua oferta de submissão e obediência à sua palavra. Será o local que substituirá o Éden como morada de Deus com os homens. Ela é explicitamente mencionada e revelada no capítulo 21 do livro de Apocalipse, mas antes da visão do apóstolo João, já havia referências a ela nas Escrituras. O próprio Jesus já havia mencionado existir um lugar que seria por ele preparado para que os seus servos nele habitassem para sempre com o Senhor, em João 14, do versículo 1 ao 3. O objetivo de Deus é fazer com que tenhamos novamente um lugar onde possamos habitar com Ele. E a Nova Jerusalém é este lugar. Ela é a cidade que tem fundamento, da qual o artífice, o construtor, é Deus. O lugar ao qual Abraão, pela fé, esperava morar. Ela é a cidade desejada por Paulo quando disse: mas a nossa cidade está nos céus, em Filipenses 3:20. Ela é o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Em Apocalipse 21:3. As pessoas levarão as honras todas para Deus, mas só poderão entrar na Nova Jerusalém aqueles que tiverem o corpo glorificado, aqueles que foram selados por Deus e tiveram o seu nome escrito no livro da vida, o livro do Cordeiro. O milênio provará que Satanás não tem poder sobre o homem, e sim as suas escolhas. Várias nações irão a Jerusalém buscar a lei do Senhor. Zacarias 8:20 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e moradores de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e convidarão. Vamos depressa rogar o favor de Yahvé e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou a caminho. E assim, muitos povos e nações poderosas virão buscar Yahvé Todo-Poderoso em Jerusalém e suplicar seu benefício. Assim, pois, profetize Yahvé, o Senhor dos Exércitos: eis que naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e exclamarão: sim, iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim, Deus, está convosco. Provavelmente no milênio haverá uma remoção parcial da maldade e das consequências do pecado original. A morte será apenas em caráter punitivo pela desobediência e rebeldia. Os santos, aqueles que têm o corpo glorificado, ou seja, eu e você, não experimentarão a segunda morte. Mas aqueles remanescentes e aqueles que ainda não estiverem se voltando para Jesus, provavelmente experimentarão da morte. No juízo final, haverá um julgamento de todos os mortos ímpios que não participaram desta primeira ressurreição. Apocalipse 20, podemos ler a partir do versículo 5. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Após os 1000 anos, Satanás é liberto e todos os rebeldes se rebelaram e incentivaram a humanidade
para confrontar o Todo-Poderoso. Lemos em Apocalipse 20, a partir do versículo 7, assim: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago do fogo que arde com enxofre, onde já havia sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. É impressionante como, mesmo vivendo durante o milênio todo, ainda existirão pessoas que se voltarão e se manifestarão de maneira pecaminosa contra o Senhor. A humanidade sofre de uma doença, a doença do pecado, a doença da maldade. Sabemos que no fim Jesus vencerá. Nós somos co-herdeiros com Cristo e nós temos a promessa da herança, de viver com Ele, com Cristo e reinar durante o milênio, além de estarmos na Nova Jerusalém. Após tudo isso, vem o julgamento, Gog e Magog e todo o restante, e viveremos pela eternidade. Farei um segundo vídeo, uma segunda parte deste vídeo, falando sobre quem reinará no milênio, como serão as hierarquias do milênio. Espero que você tenha aproveitado a mensagem, mas, muito além disso, espero que você busque na sua Bíblia se aprofundar da palavra de Deus. Não se esqueça, os tempos são maus, nós estamos chegando cada vez mais nos tempos do fim. Fortaleça-se e aprenda para poder ensinar a todos ao seu redor. Deus abençoe e até a segunda parte deste vídeo.